Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer hoje um questionamento. Questionamento é muito importante, porque no questionamento é que descobre as coisas e tem discernimento da verdade. Precisamos conhecer a verdade, só a verdade nos liberta. Questionamento hoje é uma palavra proibida dentro da igreja, principalmente dentro da Basílica de Aparecida, capital espiritual da fé no Brasil. Os padres são limitados, não pode falar em doutrina conforme o Espírito Santo os inspira. Durante esta quaresma e Semana Santa, na maioria das pregações, só houve tema de campanha da fraternidade anticristã, que visa somente fraternidade e amizade social. Quero deixar gravado o meu repúdio a esta campanha da fraternidade anticristã que a Igreja impôs neste ano. Será que Quaresma e Semana Santa não é mais tempo de conversão, penitência, confissão dos pecados e preparação para a celebração da paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo? Será que mudou? Não é mais igual aos tempos antigos? Agora é tudo diferente? Não, as coisas não mudou. Deus é o mesmo. Podemos questionar tudo, mas nunca devemos questionar Deus, porque Deus é por amor, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ele está presente em toda parte. Questionar a ação de Deus é um grande pecado, porque Deus fez, muitos dizem, por que Deus fez isto, fez aquilo, ou deixou de fazer? Por que Deus permite que tal coisa aconteça? Se Deus existisse, poderia ter evitado que isso acontecesse, e não teria acontecido. Duvidar de Deus, nem pensar. Duvidar de Deus não podemos nem pensar. Deus é todo-poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo que nela existe, foi criado por Ele. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus antes era o Verbo, e o verbo, isso João disse muito bem no começo do seu Evangelho, do Verbo Santo de Deus. O Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus. O Verbo Santo de Deus, que se encarnou por obra do Espírito Santo, em uma virgem que se chamava Maria. E dela nasceu seu filho Jesus, Filho de Deus Altíssimo, que se fez homem, Salvador e Redentor de toda a humanidade. O Espírito Santo não foi criado, mas gerado no amor entre o Pai e o Filho. E é a terceira pessoa da Santíssima Trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas realmente distintas, mas um só Deus verdadeiro. Para nós, Deus é um mistério de amor infinito, que devemos crer, amar, adorar e respeitar firmemente, e nunca questionar sua existência, até porque Deus sempre existiu em três pessoas distintas, desde antes da criação do mundo, mas um só Deus. Existiu sempre, não teve princípio nem terá fim. Temos que obedecer, amar e servir a Deus em tudo, porque é por Ele que fomos criados. Tudo que temos pertence a Deus. Sem Deus nada somos. Até a nossa vida é de Deus. Ele deu a vida quando a gente nascemos e vai tirar a hora que Ele quiser. Ele nos leva a hora que Ele quiser. Quem não crer, negar ou rejeitar esta divindade já está condenado, disse Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
A prepotência do homem. Vamos questionar o homem prepotente, que se acha que tem algum poder sobre as coisas. Acha que é um poderoso. Pobre homem. Prepotente acha que tem algum poder sobre as coisas. Pobre homem. O que você acha que é diante de Deus? O que você acha que é diante de Deus? Coitado. Só porque Deus te deu inteligência e não colocou limite, já pensa que é alguma coisa? O homem descobriu muitas coisas e construiu, mas nunca criou nada. O homem não é criador. O homem apenas ele descobre aquilo que Deus já deixou, aquilo que já existe, e desse material ele constrói muita coisa. E já pensa, o homem descobriu muitas coisas, mas a que mais se destaca das descobertas do homem, o que mais se destaca que dela hoje o mundo depende, é a energia elétrica e a internet, que sobre as quais, sem elas, o mundo hoje não sobrevive. Só isso basta. O mundo hoje depende da energia elétrica e internet. Que loucura do homem. Agora, se Deus tira a energia elétrica, o que acontece? Agora vem essa loucura do homem de querer viver sem Deus. Como pode, oh meu Deus, uma fraqueza dessa, uma fraqueza espiritual desta, que até a Igreja Católica Apostólica Romana caiu numa cilada do demônio e está se suicidando em criar uma religião universal anticristã para servir o mundo na intuição de trazer a paz mundial. Olha, que loucura da Igreja. Criar uma religião, deixar a doutrina de Cristo, abandonar Jesus Cristo e criar uma religião universal, que possa servir o mundo todo e da intenção de trazer a paz. Esta religião foi elaborada pelo Papa, já foi elaborada pelo Papa Francisco e assinada em uma aliança entre todas as religiões, uma aliança entre todas as religiões e seitas do mundo, junto com a UNO, Nova Ordem Mundial. Vamos ver na profecia de Daniel o que diz dessa aliança que o Papa já se realizou 2 vezes, e agora vai em outubro, está marcado para outubro, um sínodo da sinodalidade para decidir qual o destino da igreja a seguir. Vamos ver a profecia de Daniel. Está escrito no livro de Daniel, está no meio da Bíblia, quem quiser pode procurar no meio, mais ou menos no meio da Bíblia está o livro de Daniel, vê lá, capítulo 9, versículo 27. Lá está escrito assim: ele fará forte aliança com muitos por 1 semana, e no espaço de meia semana fará cessar o sacrifício e a obração. Sobre a asa da abominação virá o devastador, até que a total destruição que está decretada seja derramada por Deus sobre o devastador. Olha, a profecia fala que a semana de Daniel é 7 anos, a semana tem 7 dias, então foi deduzido pelos grandes teólogos que a semana de Daniel é de 7 anos. Então foi feita uma aliança para 7 anos. Mas no espaço de meia semana, de 3 anos e meio, metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso quer dizer, a partir do 3 anos e meio, não vai ter mais a Eucaristia, vai cessar a oblação da Eucaristia nas igrejas. Isso já está decretado, já está acontecendo, essa profecia já está acontecendo. Porque essa aliança do Papa, ele foi feita primeiro em 2020, uma segunda reunião no Vaticano. 2020 foi no Paquistão, depois a segunda, 2022 foi no Vaticano, e agora tem marcado essa Assembleia Sinodal aí no Vaticano em 2022.
24, 2020, outubro de 2024. Então, em outubro de 2024, vai completar os 3 anos e meio da profecia de Daniel. Tem tudo para quando chegar outubro de 2024, a igreja cessará o sacrifício da oblação, o sacrifício da Eucaristia, a Eucaristia será banida desta igreja. Com certeza, ainda neste ano, em outubro. O homem não representa um grão de areia na praia do mar, diante de Deus. O homem não representa nada diante de Deus. Podemos questionar tudo, até a existência e a ação dos anjos e a vida dos santos. Podemos questionar com todo respeito a vida do ser humano. Não podemos caluniar, difamar, mentir, julgar e condenar. Isto não podemos de maneira alguma. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Não julgueis os outros e Deus não os julgará. Pois, com o mesmo critério que julgardes os outros, sereis julgado. E a mesma medida que usardes para medir os outros, será aplicado também a vós. Podemos e devemos questionar tudo, política e até religião, mas sem querer ser o dono da verdade. Nunca podemos querer ser o dono da verdade. Questionamento não é impor verdade, tem que ser do jeito que eu fiz. Vamos questionar a santidade do Papa, instruído por Jesus Cristo sobre Pedro, e analisando a Bíblia. Ficou muito claro que a santidade do Papa não é a santidade da pessoa do Papa. A santidade é a promessa que Cristo fez sobre sua igreja na pessoa de Pedro. Esta é infalível, mas a pessoa do Papa, por ele ser humano, igual a qualquer um de nós, pode errar e até ser condenado ao inferno. O Papa, a pessoa do Papa, por ele ser humano, enquanto vive, ele é igual a qualquer um de nós, pode errar e ser condenado. A exemplo de Pedro e Judas, Pedro, o primeiro Papa, escolhido por Cristo. Pedro, depois de instituído o chefe da igreja, errou, e Jesus chegou a dizer a ele: afasta-te de mim, Satanás. E depois, na condenação de Jesus Cristo, Pedro negou Jesus por 3 vezes, jurando que não a conhecia. Pedro e Judas eram apóstolos de igual para igual. Todos os dois deixaram suas coisas para seguir Jesus. Então, os dois eram igual. Na instituição da Eucaristia, Jesus instituiu o sacerdócio católico. Então, Judas era um sacerdote. Os dois eram igual. Os dois deixaram tudo para seguir Jesus, mas foram usados por Satanás. Judas para traí-lo Jesus, e Pedro para negá-lo. Os dois apóstolos foram usados pelo Satanás. Judas para traí-lo e Pedro para negá-lo. Agora, o que fez diferença foi: Judas se arrependeu, mas desesperou e suicidou. Mateus 27, capítulo 3, versículos 3 a 5. Capítulo 27, versículo 3 a 5. Como não devemos julgar ninguém, não podemos afirmar que o Judas se perdeu. Pedro também se arrependeu, igual Judas, mas foi diferente. Ele chorou amargamente pelos seus pecados, e Jesus perdoou e não negou a sua cadeira de chefe da igreja. Mateus 26, versículo 75. Assim fica bem claro que o homem, por ocupar cargo importante diante de Deus, enquanto vive, não pode chamar-se de santo. Fica bem claro que o homem, por ocupar cargo importante diante de Deus, enquanto vive, não pode chamar-se de santo. Como a igreja engana os fiéis, dizendo: o Santo Padre, o Papa tal. Ninguém deve ser chamado de santo enquanto vive, porque nós vemos Pedro
e Judas era igual, um ficou santo e o outro se perdeu. Então, e aí, enquanto vive, corre o perigo. Porque enquanto vive, pode ser um santo ou se perder. Até os últimos minutos de vida, o ser humano, por mais pecador que seja, pode salvar-se. Assim como foi o ladrão pecador crucificado com Jesus, se salvou na última hora. Salvou na última hora, socorrendo a Jesus, dizendo: lembra-te de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. Jesus responde: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Por mais perfeito que seja, pode se perder como foi Judas. Mesmo sendo apóstolo, traiu Jesus e se perdeu suicidando-se. Exemplo: o ladrão crucificado com Cristo arrependeu dos seus pecados e se santificou, dizendo a Jesus: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus respondeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ao contrário, está escrito: nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então Jesus dirá àqueles: não vos conheço, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então, muitos que dizem aqui Senhor, Senhor, muito que o povo está de Santo Padre aí, poderá ser condenado, porque pratica a iniquidade. Afastai-vos de mim, praticar a iniquidade. Mateus 7, versículo 21 a 23. Este é o julgamento de quem se diz santo em vida, como se diz sua santidade, o Santo Padre, o Papa, o fulano de tal. A santidade é do papado, que Jesus edificou, mas não é a santidade da pessoa do Papa, quem quer que seja que ocupa o cargo. Não. Santidade é da promessa que o Cristo fez. Essa é infalível. A exemplo de Pedro e Judas, os dois eram igual, apóstolo, mas Pedro se santificou e Judas não teve a mesma certeza. Resumo: a santidade é da instituição do papado da igreja que Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Esta é infalível, mas não é da pessoa do Papa, até porque, enquanto vivemos, podemos salvar-se e ser santo, mas também corremos o risco de ir para o inferno, junto com os demônios e seus anjos. Não faço julgamento, apenas questiono somente aquilo que deve ser questionado. O questionamento é muito importante, porque traz discernimento da verdade, que só ela nos liberta. O que é a verdade? A verdade é só Jesus. Responde-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só isso basta. Toda a doutrina da Igreja Católica Romana, que sair desta verdade é falsa, heresia e até apostasia, que será julgada e condenada por Deus. Toda a religião que sair dessa será condenada. Vamos questionar com muito respeito e amor, sobre a atitude do Papa Francisco e descobrir a verdade, para onde está levando nossa igreja. Primeiro devemos rezar e orar pelo Papa Francisco, bispos e padres e leigos, para que não perca a fé por completo. Jesus mesmo disse: será que quando vier o Filho do Homem, ainda encontrará fé na terra? Isso é a palavra de Jesus. Será que quando o Filho do Homem vir para julgar a terra, ainda encontrará fé na terra? Está escrito em Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Pode procurar lá. Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8. Um questionamento sobre o Papa. Com todo respeito, pergunto: para onde o bispo de Roma está levando a igreja? Será que não está enganando seus fiéis com suas falsidades? Na frente da igreja diz uma coisa, na presença dos inimigos de Cristo e dos cristãos, ele fala outra coisa. Será que ele não tem duas personalidades?
Será que ele não tem duas personalidades? Será que ele não faz uma aliança com os inimigos de Cristo há mais de 2 anos para elaborar uma religião que agrade o mundo e traga paz sem Deus? Será que isso não é verdade? Que ele está fazendo uma religião que agrade o mundo e traga paz do mundo sem Deus? A resposta é de vocês. Um questionamento sobre a igreja nos dias de hoje: para onde a igreja está levando os fiéis a crer? Será que ela não está levando os fiéis a adorar o homem e a natureza? Será que não é isso que a igreja está fazendo? Enganando os fiéis e levando os fiéis a adorar o homem e a natureza no lugar de Deus? Será que a igreja não está se separando? Será que ela não está separando? Será que a igreja não está enganando seus fiéis, pregando e celebrando em nome de Cristo, e por trás está traindo a sua igreja como Judas traiu Jesus Cristo? Será que os padres não estão traindo a nossa igreja, a sua igreja? Veja o que acontece para aquele que não crer em Jesus. Está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isto vale também para aquele que abandonar a doutrina de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Isto vale também para aquele que abandonar o Cristo. A igreja está abandonando o Cristo para entregar a igreja na religião falsa que vai adorar o anticristo, de adorar o homem. Veja o que Jesus disse em Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, pensais que erguerá até os céus? Será precipitado no inferno. Jesus disse a Cafarnaum: tu pensa que erguerá até o céu? Será precipitado no inferno. Porque se Sodoma tivesse sido feito os milagres que aconteceram no meio de ti, ela existiria até hoje. O que ele dirá à sua igreja hoje? A resposta das perguntas desse questionamento são de vocês. Se Jesus disse a Cafarnaum, o que ele ia dizer para a igreja hoje? A resposta é de vocês. E assim termina esse questionamento, que acho que seja importante a gente pensar, questionar para descobrir as verdades, né? Verdade, porque a igreja vem enganando os fiéis, o mundo vem enganando assim com a falsa paz. Parece que está tudo em paz, esse mundo está em paz, a igreja está em paz, não tem problema nenhum, e a igreja está mesmo em guerra, guerra espiritual dentro da igreja. Quem não quiser acreditar agora vai viver mais um pouco, vai ver se eu estou errado ou estou certo. E queira Deus que a partir de outubro deste ano as coisas já que a igreja não feche a celebração da Eucaristia, porque, de acordo com a profecia de Daniel, em outubro completa os 3 anos e meio daquela profecia que ele fez, da aliança que deveria ser, que já foi feita, né? Foi feita a aliança, a primeira em 2020, fizeram a segunda em 2022, a assinatura de todas as religiões, junto com a Nova Ordem Mundial e UNO, e então a aliança já está feita, e no meio do mês deste ano, por fim, termina já o meio da semana, os 3 anos e meio da semana de Daniel. Daí começará a perseguição e a escuridão. As tribulações, a partir daí para frente, vai ser muito rigorosa. Ninguém sabe, nem eu sei. Eu sei que vai acontecer, mas não sei como vai ser. Vai ser muito pior do que penso. É muito pior do que penso. Vamos ver o que vai acontecer. Porque Jesus mesmo disse, eu já ouvi essa palavra na minha mente, vinda de Deus, que é preciso que isso aconteça. Então eu chorava e ele disse, não chora, é preciso que isso aconteça. Se é preciso que aconteça, por que chorar? Então vamos esperar, porque a provação da nossa fé vai ser muito rigorosa. Porque esse devastador, tem uma porção de nome na Bíblia, devastador, tem o ímpio,
o condenado, o adversário, tudo é uma pessoa só, é o anticristo. Então nós tratamos demos nome de anticristo. Quando esse anticristo dominar a terra, que vai dominar, vai sentar no santuário de Deus na terra e vai querer ser como Deus. Daí a religião dele só tem duas religiões, é ser a favor dele ou ser contra. Quem for a favor dele, ele vai dominar a igreja e o mundo, né? O político. Quem for a favor dele tem tudo com ele, né? Compra, vende, viaja, recebe aposentadoria, todo. Normal. Isso é que ele promete, né? Ele promete para quem acompanha ele isso. Nem sei se vai ser cumprida a promessa dele, mas vai prometer. Agora, aquele que for contra ele será perseguido, torturado e martirizado. Muitos morrerão porque não vai seguir essa religião. E se seguir o anticristo, se seguir, Deus virá e vai apagar com um sopro só. Assim diz, até que a destruição total caia sobre o devastador. Assim na profecia de Daniel diz, até que a destruição total caia por Deus sobre o devastador. Porque Deus, a vitória é de Jesus Cristo, não tem dúvida. E Deus vai destruir todo o mal da terra. Então está escrito lá em Salmo 110, versículo 1. Está escrito assim. Deus falou para Jesus Cristo quando ressuscitou. O Cristo ressuscitou, subiu ao céu, Deus Pai disse a ele, senta à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso está escrito em Salmo 110, versículo 1. Pode procurar quem quiser. Salmo 110, versículo 1. Está escrito, Javé disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é o que ele vai fazer agora, no fim dessa tribulação, ou no meio da tribulação, não sei quando, mas nessa tribulação ele vai fazer isso, colocar os inimigos debaixo dos pés de Jesus, porque daí ele vai reinar totalmente nessa terra. A igreja não vai acabar, porque tem promessa, ela não acaba, mas vai ficar pequena, um pequeno resto, como diz o padre Jonas, um pequeno resto vai ficar para dar continuação nessa igreja verdadeira, que será pequena, mas pura e santa, e sem mácula, vai ser a noiva de Cristo. Daí o Cristo virá um dia para fazer aqui morada com ela, porque a eternidade, o céu, a gente não sabe se vai ser lá em cima, lá embaixo, onde que vai ser. Mas só que está escrito lá assim, Deus fará nova todas as coisas, novo céu, nova terra. Deus vai fazer novo depois do julgamento desta humanidade, Deus vai fazer tudo novo. Novo céu, nova terra, vai ver a Jerusalém celeste descer do céu. Então, provavelmente, a nossa felicidade, o nosso céu, a nossa glória vai ser... Aqui na terra não digo, porque vai ser outra terra, mas vai ser um lugar que Deus vai preparar para viver o povo de Deus junto com Jesus Cristo, tudo em paz para nunca mais. Depois do julgamento de Cristo, só existe céu e inferno. Muitos confiam muito na misericórdia de Deus, misericórdia, Deus é misericordioso, vai salvar, e vive no pecado. Mas engano, a misericórdia de Deus só te acompanha até a morte. Depois da tua morte não haverá mais misericórdia. Escuta isso e coloca na cabeça, depois da morte só haverá justiça, só justiça. Deus depois da morte haverá, depois da morte para nós vai haver só justiça. E amor de Deus e justiça, e castigo de Deus para aquele que merece. Depois da morte só vai haver céu e inferno, Deus vai julgar, e o julgamento de Deus é justo. Quem merece o inferno vai para o inferno, quem merecer o céu vai ser... Na morte, depois da morte não tem mais fé, não tem mais esperança, e não tem mais misericórdia, não. Isso aí não terá depois da morte, basta você pensar que não vai ter. Depois da morte não vai ter meio de salvar, não, mas daí quem salvou, salvou, quem não salvou, não salva mais. Porque depois da morte só haverá justiça de Deus.
e a justiça de Deus é perfeita. Fica com Deus. Boa noite.